Você conectado em flashscore.com.br, seja muito bem-vindo a mais um episódio, aquele episódio pesado, fase oitavas de final da competição mundial, a Copa do Mundo milionária, mas que vai deixar um brasileiro pelo caminho. Palmeiras e Botafogo é o nosso tema, então eu peço a você o seu like, mãozinha que fica aqui embaixo, se você está acompanhando pelo YouTube, já comenta quanto é que vai ser esse jogo, jogão na Filadélfia, 13h, pelo horário de Brasília, e claro, se inscreve no nosso canal. Azevedo, tem um presente para mim? Claro, ó, QR Code pinta no cantinho da tela, é o nosso aplicativo Flash Score, 0800 para você, é de graça, é só escanear e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, já convido você para esse papo, porque é o seguinte, Edu, um brasileiro, lamentavelmente, vai ficar pelo caminho. E é um duelo que, ultimamente, no Brasil, tem sido recorrente, Palmeiras e Botafogo. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, um abraço para você, a todas e a todos. É verdade, a grande rivalidade aqui do cenário nacional, né, chegando agora na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Lembrando que nesse duelo nacional e sul-americano também, né? Desde aquela partida já no ano retrasado, que o Palmeiras virou no Engenhão e venceu o Botafogo por 4-3, depois daquele jogo foram outros 5 jogos, né? Contando as 2 partidas da Libertadores do ano passado, e em nenhuma dessas 5 partidas o Palmeiras conseguiu vencer o Botafogo. Tivemos empates, tivemos vitórias do Fogão. Então agora esse duelo, né, ganha aí ares internacionais, será disputado lá na Filadélfia. Então vamos ver, assim, fora do ambiente brasileiro, né, como que essas duas equipes vão se comportar na partida. Lembrando, claro, que boa parte desse enredo, né, o Renato Paiva, hoje técnico do Botafogo, não fazia parte. Só ele estreou, né, neste ano, no Campeonato Brasileiro, um jogo no Allianz Parque, onde terminou 0-0, com o Botafogo jogando bem melhor que o Palmeiras. É claro que muita coisa já mudou, né, desde então. Essa partida foi a primeira rodada, né, do Brasileiro, foi a estreia dos 2 times, e desde então eles não se enfrentaram mais. Então agora, claro, todas as atenções, né, para esse jogão, como você disse, é jogo único, né? Se empatar, temos prorrogação e depois a disputa de pênaltis, né, Fábio? E o Gregory tomou um cartão bobo no último jogo com o Atlético Madrid. Minuto final, retardou uma cobrança de falta, ele já estava com um cartão. Lembrando que na fase de grupos, se você levar 2, você cumpre a automática e vai ser um desfalque importante. E aí aquela curiosidade, vai o Cuiabano no meio campo, entra o Nilton para reforçar, porque o Renato Paiva tem escolhido, o Edu, 3 volantes. Depois que o Alan entrou com o Marlon Freitas e o Gregory, o meio campo ficou bem consistente. Será que ele vai aprontar para esse sábado? Não, sem dúvida você tem toda a razão, e não é a primeira vez, né, que o Gregory fica fora de jogos importantes por causa de cartões amarelos, e esse, sem dúvida alguma, foi um cartão totalmente desnecessário. A tendência é o Cuiabano entrar do lado esquerdo, né, fazer uma dobradinha ali com o Alex Telles. Mas antes disso, falando primeiro do Palmeiras, a gente tem até uma arte para mostrar, né, claro que eu coloquei a foto do goleiro Everton, mas os números são do Alan, né? Porque o goleiro Everton pode ser decisivo, né? Vai que a disputa chega até as penalidades máximas, né? Agora, eu coloquei aqui os números do Alan, né? Os números contra o Inter Miami, um jogo que o Palmeiras teve muitas dificuldades, né? Para quem não viu, para quem já não lembra, é tanto jogo, né? O Palmeiras empatou nos 15 minutos finais, né? Até os 30 e poucos minutos do segundo tempo, a equipe de Messi e Suárez vencia por 2-0. Agora, o Alan, né, que não marcou gols, mas ele deu uma finalização no alvo, né, deu uma assistência e deu 2 passes decisivos. O garoto Alan, que é cria do Palmeiras, né, e claro, nos últimos anos, né, desde o ano passado, vem entrando aí na equipe do Abel Ferreira. Mas por que eu estou chamando a atenção do Alan? Porque foi isso que fez a diferença para o Palmeiras, né? O banco do Palmeiras, né? O Maurício, quando entrou, mudou realmente o jogo, o Alan também mudou o jogo,
Então, assim, o Palmeiras hoje tem muitos recursos, né? Inclusive durante a partida, para conseguir mudar alguma coisa que não esteja dando certo. Contra o Inter Miami, foi claramente isso que aconteceu. É claro que eu não estou aqui comparando o Inter Miami com o Botafogo, né? Vamos lembrar, o Inter Miami tem Suárez, tem Messi, são jogadores que já estão no fim de carreira. Então, se a gente perceber, inclusive, a pressão, né, defensiva da equipe do Inter Miami, é normal que essa pressão caia no final do jogo. E aí eles não têm banco, né, para repor os principais jogadores do time. É verdade que na defesa tem muito garoto, né, do Inter Miami, mas não conseguiram segurar o Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras, claro, vai ter sempre esse banco, né, a seu favor, e o Abel tem esse elenco muito na mão. E outra questão importante, né, é ver até que ponto o Abel Ferreira vai montar esse meio-campo do Verdão. Porque, é claro, tem essa discussão do Botafogo, né? Como que o Botafogo vai jogar sem o Gregory? Será que virá, de repente, num 4-4-2? E o Abel tem muito essa mania, né? Essa estratégia de repente, espelhar o time adversário, né? E lembrando, claro, que o Palmeiras, além do meio-campo, depende demais da eficiência do seu ataque. Contra o Inter Miami, por exemplo, claro que eu também aqui não estou comparando jogadores, o Estevão teve 3 chances claras de gol e chutou a bola para fora. O Suárez, com meio joelho funcionando, uma perna inteira, tal, teve uma chance e botou a bola na rede, né? Futebol é muito isso, né, Fábio? Então, mas você tocou num ponto que eu julgo ser muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, Edu, hoje, qualquer grande time, aquele que quer disputar as grandes competições, chegar no topo, ele precisa pensar em 16 titulares. Como assim, Azevedo? Eu explico. Você começa com os 11 iniciais, escolheu seus 11 titulares. Só que a regra permite trocar 5. Ou seja, você vai mudar meio time. Você precisa ter no banco jogadores com uma qualificação que não tem um desnível quando eles entrem no time, porque se 5 forem abaixo, metade do teu time desequilibra. É como se fosse uma balança. E o banco do Palmeiras, hoje, ele é mais qualificado, você deu alguns nomes aí importantes, que saem dali e fazem a diferença, ou pelo menos mantêm o nível. Vou pegar alguns exemplos. Vitor Roque, hora é titular, hora é reserva. Maurício, Paulinho, Lucas Evangelista, citei rápido jogadores aqui. Então, assim, o Botafogo ainda está reestruturando. Trouxe, por exemplo, 2 atacantes, porque o Igor Jesus vai embora, mas só jogaram no primeiro jogo, depois não entraram mais. Então, eu acho que o banco do Palmeiras pode fazer a diferença. Não significa que o Palmeiras é o vencedor, é o favorito. Terminou em primeiro no grupo, só que o grupo do Botafogo era muito difícil, tanto que o Guardiola falou isso. Um time que faz 6 pontos normalmente se classifica, mas havia um equilíbrio muito grande e o Atlético Madrid sobrou, Edu. Não, sem dúvida. Então, eu concordo com você. Tem muita gente falando, o Palmeiras é super favorito contra o Botafogo. Eu, sinceramente, não querer. Eu não sou de ficar em cima do muro, tal, mas eu não consigo ver, não, essa balança tão desequilibrada assim, entendeu? Eu acho que o jogo está muito igual, né? E desses nomes que você citou, vários deles entraram contra o Inter Miami, né? O Bruno Fux entrou no lugar do Murilo, inclusive o Murilo está fora, né? O Murilo teve um problema muscular, uma das ausências aí na defesa do Verdão. O Maurício entrou, inclusive, né? Que ele tenta sair na disparada e sente. Exatamente. O Maurício, né, entrou no lugar do Veiga, o Paulinho entrou no lugar do Facundo, o Alan entrou no lugar do Marcos Rocha e o Vitor Roque entrou no lugar do Lucas Evangelista. Agora, a gente tem também a tela do Botafogo, porque assim, o jogo que o Botafogo tem que fazer contra o Palmeiras é o que ele fez contra o PSG, né? E aí a gente tem os números, porque qual foi a grande diferença? A gente olhando os gráficos daquela partida, os números, né? A pressão defensiva do Botafogo naquele jogo contra o PSG foi realmente espetacular. Eu peguei os números do Alex Telles, né? Ele que teve 4 recuperações de bola ali na lateral esquerda, mas o Gregory também foi muito importante naquele jogo, né? Ele que não vai estar à disposição agora. O Alexander Barbosa também jogou demais. São jogadores que tiveram assim 4, 5, 6, 7
participações defensivas importantes, ou interceptando, ou recuperando bola, enfim, o Botafogo se ajudou demais, né? E conseguiu, claro, segurar o PSG. Então, esse é o jogo que o Botafogo vai ter que repetir aí contra o Palmeiras, vai ter que, de alguma forma, tentar travar, né, o meio-campo e principalmente o ataque do Palmeiras, para aí sim conseguir construir as suas jogadas e ter chance, claro, de vencer o jogo, né? E o que você diz, claro, o banco começa a fazer muita diferença, porque chega ali na metade do segundo tempo, essa questão da pressão, né, acaba sendo essencial, acaba sendo fundamental. E claro, né, eu volto a repetir a questão do Gregory, vamos ver como que o Paiva vai conseguir arrumar esse time, né? Porque o meio-campo, Gregory, Marlon Freitas e Alan, né, tem dado muito certo. A tendência é que o Cuiabano jogue ali do lado esquerdo, mas também, de repente, ele pode montar uma outra solução, colocando o Mastriani ou até o garoto Montoro, né, que também vem entrando e vem jogando muito bem com a camisa do Glorioso. Mas esse cara que você colocou na arte, para quem está acompanhando só em áudio, o Alex Telles, ele realmente é um baita jogador. Ele tá para o Botafogo como o Alexandro, que também é lateral esquerdo, está para o Flamengo. Muita experiência, jogador de Europa, de Copa do Mundo, e que traz uma tranquilidade, um desafogo. Porque ele e o Barbosa ali pelo lado esquerdo, que também está muito bem nesse Mundial de Clubes, mas deu sorte contra o Atlético Madrid, porque ele estava pendurado com um cartão, ele deu uma chegada por trás e o árbitro fingiu assim, não vi, segue o jogo, só vou marcar falta. Que ele era para ter levado ao amarelo e desfalcaria nesse jogo importante. E o John, uma fase fantástica também, goleiro do Botafogo. Eu acho que é um jogo de trocação, diferentemente desse do Paris Saint-Germain, do Atlético Madrid, que o Botafogo jogou com o regulamento debaixo do braço mesmo. Eu acho que esse vai ser mais trocação. Agora, tem um fator que chama a atenção, né, Edu? Porque o jogo vai ser disputado na Filadélfia, no horário de 13h, pelo horário brasileiro. E isso impacta demais, na minha avaliação, quando você tem o calor. Ah, mas os times brasileiros estão acostumados. Cara, só que lá vai ser meio-dia. É sol de meio-dia. E no verão norte-americano. Por isso tem que ter muito cooling break. Paradinha para hidratação. Exato, costuma ser muito úmido também, né? Um pouco diferente do calor, às vezes, que a gente tem aqui. Principalmente mais em Miami, né? A Filadélfia é um pouco menos, mas também, claro, isso é uma coisa muito que vai pesar demais, é uma coisa muito determinante, sim, a questão da temperatura. E tem também, né, Fábio, a questão da arbitragem estrangeira, internacional. No caso, quem vai apitar o jogo é o François Letexier, ele que é francês, e assim, porque deu para perceber já nesses jogos de fase de grupos, né, principalmente Palmeiras e Inter Miami, tem aquela coisa do jogador brasileiro, às vezes se jogar na área, querer uma falta que não foi tão falta assim, tem uma série de coisas que tem que mudar um pouco a programação do cérebro, né? Os jogadores brasileiros, principalmente quando vão atuar diante de uma arbitragem europeia, né? Porque lá na Europa esse é um árbitro, ele é novo, mas ele já tem jogos importantíssimos, né, na sua carreira. Então é um árbitro, claro, que sabe conduzir esses jogos. Então que os dois times, no caso, né, fiquem atentos a isso também. Olha, eu vou trazer aqui a previsão do tempo para a Filadélfia, já que você falou, para a gente fechar aqui o nosso papo. Previsão é entre 20 e 32 graus. Na hora do jogo, meio-dia, estou aqui com a previsão da Filadélfia. Teremos 29? Isso, 29 graus. Começa com 29. Aí vai subindo, chega a 31 no fim do jogo. Mas tem a possibilidade de 65% de chuva. Aí aquela umidade que você falou. Na quinta-feira eu fiz o jogo do Real Madrid, foi debaixo de chuva também. Parou no segundo tempo, ou diminuiu no segundo tempo. Mas enfim, a chuva acho que vai dar uma amenizada então no calor, apesar da umidade ficar alta. Mas vai ser um grande jogo. Pena é que um brasileiro vai ficar pelo caminho e a gente vai acompanhar aqui na Flash Score, Edu. Não, sem dúvida. Lembrando que, né, que o enfrentamento nas quartas, o brasileiro que passar vai pegar Benfica ou Chelsea. E aí é outro nível de enfrentamento. Só um detalhezinho. Acho que o lado do Botafogo
entre aspas, está mais fácil, e o do Palmeiras. Porque do outro lado do chaveamento, Flamengo passando pelo Bayern, é um outro assunto que a gente vai tratar depois, tem PSG, tem Real Madrid, e aí o Botafogo, teoricamente, do gigante, só tem o City pelo caminho, ou o Palmeiras, né? Quem avançar. Com certeza vai ser um grande jogo, Edu. Grande abraço e até a próxima, amigo. Abração, até mais, valeu. Valeu. Muito obrigado a você também pela sua audiência, pelo seu carinho. E não esquece, deixa o like, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal. E o aplicativo Flashcore é um presente para você. Pinta aqui no QR Code, no cantinho na tela, para você baixar e ter muita informação. Copa do Mundo de Clubes é aqui na Flashscore. Tchau, tchau.